estávamos tratando na semana passada, no decorrer aí da nossa escola bíblica, sobre a história do cristianismo, né? E nós falamos dos concílios e agora nós daríamos continuidade, né? Chegaremos agora no concílio de Éfeso, porque uma nova heresia surge, que é sobre a pessoa de Jesus, né? Surgiu um cara bispo de uma igreja cristã chamado Nestor, e ele dizia que Jesus, quando operava milagres, era Deus, mas quando ele chorava, por exemplo, ele era homem, então ele separava as duas naturezas de Jesus. Era chamado nestorianismo. Então houve a necessidade de uma nova reunião, de um novo concílio para debater isso. Só que a gente tem pedido, tem recebido aí, tem recebido contato dos irmãos pedindo que nós nos dispuséssemos aqui a mostrar, poxa, como é que eu leio a Bíblia, como é que eu entendo a Bíblia, como é que eu oro. E hoje a gente vai trazer esse tema específico, como ler a Bíblia, como orar. Talvez não dê tempo como orar, né? Usando como exemplo a oração do Pai Nosso. Mas nós vamos aqui então desenvolver como ler a Bíblia, como que eu posso ler a Bíblia, um livro antigo, escrito em períodos diferentes, mas como nós podemos entender a Bíblia. Às vezes parece que é um livro chato, né, de ler. Você começa a ler, não entende nada, o sono bate, você fecha e vai dormir. E não entendeu nada do que leu. Em Gênesis, conta a história da queda do homem. O homem cai, né? E aí ele é afastado do paraíso, e lá em Apocalipse é a história da redenção desse homem, graças à morte de Jesus na cruz. Mas o que aconteceu nesse período? Né? Desde a queda até a redenção em Apocalipse, o que aconteceu nesse período? Então a gente vai falar aqui da inspiração da Bíblia, da revelação das Sagradas Escrituras. E aí eu queria interagir um pouco com vocês. O que é a Bíblia? Alguém pode me responder? O que é a Bíblia? A palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? A verdade? A Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade. Mas para a gente deixar essa resposta bem completa, a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Tudo aquilo que Deus queria que o homem soubesse acerca dele está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada, né? Então a inspiração vai estar lá em 2 Timóteo, se você puder abrir, 2 Timóteo 3,16. Então a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Tudo que Deus queria que o homem soubesse acerca dele está na Bíblia Sagrada, né? Aqui, vamos abrir então 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então aqui a gente já percebe a natureza da Bíblia. Qual é a natureza? A natureza divina, porque toda ela é inspirada por Deus. Então aqui a gente já vê a palavra inspiração, né? Mas o que seria a palavra inspiração, né? A palavra inspiração, a palavra de Deus é revelada, a gente já tem inspiração, revelação, mas como a gente vai entender o que a Bíblia diz? Se você puder aí, vamos navegar um pouquinho na Bíblia, 1 Coríntios 2,13. 1 Coríntios 2,13 diz assim: disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então nós temos o caráter da Bíblia que é divino, ela é a revelação de Deus para o homem. Tudo aquilo que o homem precisava saber acerca de Deus, ele se revelou na palavra. Temos a inspiração, que é por meio do Espírito Santo, e temos o entendimento, quem joga a luz para que possamos entendê-la, que é o Espírito Santo. Agora, se você puder, abra aí em 2 Pedro 1, 20 e 21. E aí, assim a gente vai aprendendo também onde fica cada livro da Bíblia, né? Novo Testamento, Pedro, Timóteo, Coríntios. A gente vai navegando aí pela Bíblia e identificando onde os livros ficam. Então, 2 Pedro 2 Pedro 1, 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens
homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Então, a gente percebe que tem aqui a palavra de Deus, é o que ele queria que o homem soubesse acerca dele, e que inspirou homens através do Espírito Santo para que eles escrevessem. E quem traz o entendimento do que Deus queria que o homem soubesse acerca dele, o Espírito Santo. Então, tudo que está na Bíblia é inspirado. E aí a gente fala da inerrância e da infalibilidade das Escrituras. Você vai perceber, se você estiver atento, e a gente vai ficar atento porque nós estamos numa escola bíblica, há igrejas que vão dizer que nem toda a Bíblia é inspirada, nem todas as palavras da Bíblia é inspirada. E aí qual o problema disso? Quem é que vai dizer o que é inspirado e o que não é? O homem? Aquele que erra, aquele que é falível, aquele que peca? Né? Então, como se deu esse processo de inspiração da Bíblia? Como que se deu esse processo? Né? Então, o processo se deu Deus como causa. Deus quis que assim fosse. Né? Então, a Bíblia não é um livro em que homens a escreveram em busca de explicar a existência de um único Deus. Né? Deus é a causa dela. Se Deus é a causa dela, Deus decidiu se revelar ao homem. Então, ele é causa primeira. Então, é Deus se revelando ao homem. E não o homem, como muitos dizem, escrevendo acerca da existência de um único Deus. Foi Deus quem se revelou para o homem. E essa revelação ele quis que fosse escrita. E por meio do Espírito Santo, inspirou homens que o fizessem. Então o homem ele passa a ser um instrumento da inspiração de Deus. Deus usou homens com suas culturas e costumes, inspirando-os por meio do Espírito Santo para que estes escrevessem o que precisavam saber acerca do próprio Deus. Então Deus é a causa primeira da sua revelação. Qual é a revelação de Deus? A palavra de Deus. Se aparecer, como Paulo diz lá em Gálatas, no livro de Gálatas, qualquer pessoa ensinando, qualquer ensino diferente do que está nesse livro, seja considerado um maldito. Então a revelação de Deus para o homem é a Bíblia Sagrada. Qualquer ensino fora do que está escrito aqui é para ser considerado maldito segundo a própria Bíblia. Então o homem é o agente inspirado. Se o homem é o agente inspirado, quem é o agente inspirador? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente inspirador. Então vamos trazer agora a definição desses conceitos, né, de diferença de inspiração, revelação e iluminação. Revelação, como a gente já trouxe aqui, é a palavra de Deus, é tudo aquilo que Deus queria que o homem soubesse acerca dele. Então ele se revelou por meio da escrita, né? Então é a verdade de Deus sendo revelada aos homens por meio do processo de inspiração, ou seja, a Bíblia. Tudo aquilo que Deus queria que o homem soubesse acerca dele, ele inspirou homens por meio do Espírito Santo para que escrevesse. E o que é inspiração? É a comunicação por meio da escrita da verdade revelada. É como se a inspiração supervisionasse a verdade revelada para o agente inspirado, ou seja, o homem. O Espírito Santo dirigiu e influenciou os escritores, a fim de que, por inspiração, não cometessem qualquer erro de verdade ou doutrina. O que isso quer dizer? Deus quis se revelar, usou o Espírito Santo para que inspirasse homens, de maneira que esses homens não colocassem suas próprias doutrinas, os seus próprios ensinamentos dentro da Bíblia. Então, o agente inspirador Espírito Santo, ele serviu como um supervisor. É isso que Deus quer que vocês saibam acerca dele. Então, Deus se revela ao homem por meio da palavra, inspirando através do Espírito Santo, e essa inspiração é para que o homem não inserisse no livro sagrado suas próprias doutrinas e seus próprios ensinos. Como Paulo vai dizer mais uma vez, qualquer ensino diferente desse que está escrito seja considerado maldito. E o que é a iluminação? Abra sua Bíblia aí no livro de Coríntios, 1 Coríntios 2, 14. 1 Coríntios 2, 14. Coríntios 2, 14. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, iluminação é a influência do Espírito Santo que ajuda a entender as coisas de Deus. Vamos lá, nós temos a palavra de Deus,
que a revelação de Deus para o homem, tudo aquilo que Deus queria, mais uma vez, precisa ficar gravado em nossos corações, tudo que o homem queria, que Deus queria que o homem soubesse acerca dele, ele revelou pela palavra, pela escrita. E quem foi o agente inspirador? O Espírito Santo inspirou o homem que o fizesse, de maneira que o homem não colocasse doutrinas humanas no livro sagrado. E como nós vamos entender? Através do agente inspirador, o Espírito Santo, que vai jogar luz ao texto bíblico para que possamos entender e compreender. Então Deus é a palavra revelada, que Deus queria que soubesse acerca dele. O homem é o meio por qual Deus usou para escrever. O Espírito Santo o inspirou. E quem nos dá entendimento? O Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, isso acontece por meio da pregação. Como haverão de crer se não há quem pregue? E o que deve ser pregado? A revelação de Deus para o homem. Sendo a revelação de Deus para o homem pregada, o Espírito Santo traz luz ao texto e o homem será convertido, será transformado. Então, iluminação é o Espírito Santo trazendo luz, entendimento ao texto bíblico, de maneira que nós não possamos inserimos no texto bíblico doutrinas de homens. A gente percebeu ao longo da nossa história do cristianismo que muitas doutrinas dentro da própria igreja foram surgindo, mas eram doutrinas humanas, de homens que desvirtuavam do que era o verdadeiro ensino, a doutrina dos apóstolos, né? Aquela doutrina recebida por meio de Jesus Cristo. Depois os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. Então, quais são as evidências de que a Bíblia é um livro inspirado? Né? Então, a gente divide em duas partes, as evidências internas e as evidências externas. Então, a primeira delas, uma evidência interna, autoridade através da autoconfirmação. Isso quer dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia. O que é a Bíblia explicar a própria Bíblia? Lá em Joel 2:28, se não me falha a memória, fala do derramamento do Espírito Santo, né? Acontecerá que nos últimos dias, e aí essa é uma profecia do Antigo Testamento. Quando que essa profecia se cumpriu? A gente vai ver na própria Bíblia, lá em Atos 2. Inclusive vai citar o mesmo texto de Atos 2, no dia de Pentecostes. A profecia sendo cumprida. Então tem-se a profecia inspirada pelo Espírito Santo, a revelação de Deus que se cumpre. Lá em Atos 2. O testemunho íntimo do Espírito Santo, como eu disse anteriormente, a pregação. A pregação da palavra de Deus transforma o homem. Essa palavra foi pregada. Isso foi extraído do texto aquilo que ele diz: se é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o que deve ser pregado para esse homem? A palavra de Deus, a revelação de Deus para o homem. E esse Espírito Santo vai trazer luz, vai trazer entendimento. Isso vai provocar uma mudança, fazendo com que o homem passe a viver em novidade de vida. Então ele vai sofrer uma transformação por meio da pregação. Mas como haverá essa transformação se não há quem pregue? Né? Então é uma outra evidência interna da Bíblia Sagrada. E aqui a gente tem o poder de transformação da Bíblia. As pessoas são transformadas através da pregação da palavra. E como a gente está, eu já falei isso aqui acho que no domingo passado, no mês da Reforma Protestante, eu queria citar uma breve história, curta, de Martinho Lutero, que porque foram vários responsáveis pela Reforma Protestante. Como se deu a conversão dele? Ele era um cara que tinha muito medo de ir para o inferno. Ele tinha muito medo de ir para o inferno e acreditava que ele precisava se martirizar, se chicotear para pedir perdão dos seus pecados. Por vezes ele era encontrado na sua casa desmaiado, de tanto que ele se agredia para que ele tivesse o perdão dos pecados dele. E em certo momento ele leu o livro de Romanos, o capítulo 1, né? E aí ele foi lendo todo o livro. E aí ele percebeu que, poxa, não é assim, eu não consigo me salvar por mim mesmo. Eu sou salvo pela fé, eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. Então, olha só o poder de transformação. Um homem que tinha medo de ir para o inferno, que acreditava que precisa se martirizar, precisava se agredir, precisava pagar a indulgência para ele poder conseguir ser salvo, ele percebe, lendo a Bíblia, que não é por isso, que não é dessa forma. É por meio de Cristo Jesus. O homem é justificado pela fé em Cristo Jesus. Então, o poder de transformação da Bíblia, o poder que ela tem de transformar, né? E aí uma outra evidência interna
é que a Bíblia ela é um livro que foi escrito entre 1400 e 1600 anos, né? Em períodos diferentes da história, por 40 homens diferentes. Então imagina, num tempo antigo, aí vem uma revelação. A Bíblia é a revelação de Deus de forma progressiva. Deus foi se revelando ao longo da história. 1600 anos de história não é pouca coisa, história milenar. Então Deus foi se revelando desde Abraão, depois veio no Egito e assim por diante, nos juízes, nos profetas. Então é uma revelação de Deus progressiva. Se nós tirarmos um livro da Bíblia, ela fica completamente incompreendida. Por exemplo, se nós tirarmos Gênesis 3, que é a queda do homem. Gênesis 3, que trata da queda, narra a queda. Se nós tirarmos da Bíblia, nós não vamos entender nada, porque lá em Gênesis 3,15 é onde tem a promessa de Deus, de que nascerá da mulher a semente que pisará na cabeça da serpente. Se nós tirarmos esse capítulo da Bíblia, ela ficará incompreendida. E aí a gente percebe que, tanto em Gênesis, a gente falou no início aqui que Gênesis é a queda do homem e Apocalipse é a redenção desse homem, a regeneração. Mas o que aconteceu nesse período? Então a gente vai perceber que todos os livros, ele trata de um tema único. Ele tem a chamada unidade da Bíblia, que é a redenção do homem. Então o tema central da Bíblia é a redenção do homem. A redenção do homem, a regeneração do homem, a reconciliação do homem e como isso se deu. Lembra do processo? O que aconteceu? Entre a queda e a regeneração aconteceu muita coisa. Como se deu esse processo de homem ser reconciliado com Deus? Como tudo isso aconteceu, né? Então a gente vai agora para evidências externas de que a Bíblia é um livro divino, né? A chamada historicidade da Bíblia, né? Então, achados arqueológicos que provam a inspiração divina das Escrituras. O que foi isso? Muitas pessoas, há muitos cristãos, e aí eu não vou chamar de cristãos aqui por força porque eles se acham que são cristãos, né? Mas quando trazem ensinos diferentes do que está escrito, aí é um pouco complicado a gente chamar de cristão. Eles acreditavam que a Bíblia não era infalível e nem inerrante. Então, isso é pregado, é disseminado inclusive até hoje. E em 1947, acharam os manuscritos lá no Mar Morto. Um pastor de ovelha estava atrás de uma das ovelhas que se perdeu, e aí jogava-se pedra para saber, em algumas cavernas, para ouvir um barulho da ovelha, para tentar descobrir se ela estava lá. E aí, de repente, ele ouviu o barulho de algo quebrando, e aí ele foi lá olhar, eram manuscritos bíblicos, datados ali do século aproximadamente, se não me falha a memória, século 3 ou século 4, se não me falha a memória. E aí, quando pegaram, viram que eram pedaços de manuscritos do livro de Isaías. E aí esses críticos da Bíblia que falam que ela é errante, que ela não é infalível, disseram: agora nós vamos descobrir que a Bíblia sim, ela é um livro que não se pode confiar em sua totalidade. Mas quando compararam com o livro de Isaías em todas as suas versões já existentes até 1947, perceberam que era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então, prova da inerrância, da infalibilidade das Escrituras. Uma próxima evidência é o testemunho de Cristo, né? Cristo existiu na história, de carne e osso, e Deus foi Emmanuel, Deus conosco, né? De quem o Antigo Testamento falava. Então o Antigo Testamento falava de Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Então Cristo existiu na história. Muitas vezes as pessoas questionam a existência de Cristo, mas não questionam, por exemplo, a existência de grandes filósofos, de Platão, de Aristóteles, de Heráclito. Não, esses caras existiram, mas Jesus não, Jesus é uma fantasia. Não, Jesus existiu na história, né? A evidência profética, todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Novo. A principal delas é Cristo. A principal delas é Cristo. Então, as promessas que aconteceram, que foram proferidas no Antigo Testamento, foram cumpridas no Novo. Porque se alguma promessa do Novo Testamento não fosse cumprida e nós estivéssemos esperando o cumprimento dela hoje, a Bíblia teria uma certa fala: olha, aqui ela ainda não se cumpriu. Se essa profecia ainda não se cumpriu, como eu posso confiar nesse livro? Que evidência esse livro tem de que ele é verdadeiro? Se a profecia ainda não foi cumprida. Então as profecias se cumpriram, é uma evidência externa de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A influência da Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais vendido de todos os anos, traduzida para mais de 1000 línguas. Isso abrange mais de 90% da população mundial. A Bíblia é o livro mais vendido ano após ano, é o livro mais traduzido ano após ano. E aí ainda tem o princípio da indestrutibilidade da Bíblia, né? Tentaram por vezes destruir todos os escritos sagrados, desde a época de o Império Romano
se eu não me engano, no governo de Trajano. Ele falou: destrói tudo, acaba com tudo, porque você está provocando uma revolução. Mas ainda assim não conseguiram. Isso é mais uma prova da divindade das Escrituras, né? Uma evidência de que é um livro divino. Desde o Império Romano, há tentativas de destruição da Bíblia Sagrada, inclusive pela própria Igreja Romana, quanto das traduções, para que o povo tivesse acesso à Bíblia e não dependesse da leitura e interpretação de padre que rezava a missa em latim e ninguém entendia nada. Isso aqui é um período logo depois veio a Reforma, né? Um pouco antes da Reforma e depois da Reforma. A missa era rezada em latim e quem entendia o que estava sendo lido pelo padre ou pelo bispo? Ninguém entendia. Ninguém entendia. Então houve a necessidade de, não, a gente precisa traduzir a Bíblia para que esse povo entenda, o que está sendo falado, né? Então, o princípio da inerrância e da infalibilidade da Bíblia é a autoria divina. A autoria divina da Bíblia é a prova da inerrância e infalibilidade das Escrituras. Esse termo, sola escritura da Reforma Protestante, somente as Escrituras, ele traz a seguinte ideia: o que os reformadores pensavam? Olha, a única fonte inerrante e infalível dentro da igreja é a Bíblia. A Bíblia é a única coisa que não erra, né? Então, todos os homens, toda a estrutura eclesiástica da igreja, ela é falível. Todos os homens são falíveis, porque todos são pecadores. Se todos são pecadores, todos têm falha. Então, a única fonte inerrante e infalível dentro de uma igreja é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Agora, depois de feita esse breve resumo, essa breve explanação sobre um pouco da historicidade da Bíblia, né, de que é um livro sagrado, tem a sua natureza divina, fica a pergunta: como eu leio a Bíblia? Como eu posso ler a Bíblia? Aí eu vou pedir para você abrir. Lembra que a Bíblia vai explicar a própria Bíblia? Então eu vou pedir para você abrir agora a sua Bíblia lá em Lucas 24. Lucas 24, 44 e 45. Lucas 24, 44 ao 45. Diz assim: e disse-lhes, Jesus falando, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Tudo o que estava dito acerca de Jesus no livro de Moisés, e aqui a gente está falando do livro de Moisés, é a lei, né, o Pentateuco, a chamada Torá para os judeus, nos profetas, né, todos os profetas, e nos salmos. Essa era a divisão da Bíblia no Antigo Testamento. Então esses salmos entende-se também o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios também. Isso quer dizer o quê? Que todo o Testamento falava acerca de Jesus. Falava acerca de Jesus. Como nós devemos ler a Bíblia? Olhando para o texto e enxergando que ali aquele texto vai estar falando de Jesus. Se a Bíblia trata da redenção do homem, da regeneração do homem, quem é o responsável por essa redenção e essa regeneração? É Cristo. Se Cristo é o responsável, nós devemos ir para o texto bíblico, olhar a Bíblia, enxergando Jesus Cristo nele. Jesus vai estar lá no texto bíblico, porque Ele é o responsável por nossa salvação, a nossa regeneração. E o próprio Jesus falou: olha, era necessário que se cumprisse, que se entendesse o que falava de mim lá no Antigo Testamento. Se o próprio Jesus está falando: olha, o Antigo Testamento falava de mim, era de mim que Ele falava. E do que fala o Novo Testamento? Da manifestação dele. Mateus, Marcos, Lucas e João fala da manifestação de Jesus. É a manifestação do Filho de Deus, é o Emanuel, o Deus conosco. E aí depois, no livro de Atos dos Apóstolos, depois que Jesus morre e ascende, existe a proclamação da mensagem daquele que te redimiu para com Deus, daquele que te reconciliou com o Pai. Proclama-se a mensagem dele. E depois dessa proclamação, igrejas começam a surgir. E para que essas igrejas tivessem um sistema de doutrina, entendesse que Jesus era o Filho de Deus, houve né, as cartas para que criasse um sistema de doutrina, que era a Bíblia Sagrada. Depois de Atos, vem o livro de Romanos, Paulo falando acerca da doutrina da salvação, que o povo não era salvo por suas obras, eram justificados por meio da fé em Cristo Jesus.
mais uma vez falando de Jesus. Depois vem a carta de Coríntios, a igreja começa a fazer muita coisa, a igreja vivia achando, podendo fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e aí Paulo vai lá e escreve, não é assim, é assim, 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 e assim por diante em todas as outras cartas. Então as cartas são a explicação da obra de Jesus Cristo, o que a obra de Jesus Cristo trouxe como consequência para nós, pecadores. A primeira carta, lá Romanos, que é escrita, fala que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Depois em Efésios ele vai falar que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós somos vivificados graças à ação de Jesus Cristo na cruz, vivificados pelo Espírito Santo, e a salvação é pela graça, para que ninguém se glorie. Então toda a Bíblia, o próprio Jesus falou, fala acerca de mim, é de mim que ela fala, né? Então a nossa leitura, quando nós falamos para o texto bíblico, é ler o texto bíblico e enxergar Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nós devemos enxergar na Bíblia Sagrada. Olhar para aquele que nos regenerou, nos reconciliou com o Pai, aquele que nos salvou, aquele que inverteu a nossa situação que era dramática de condenação, né? A Bíblia vai dizer em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte. Nós todos somos pecadores. Pecar é você transgredir a lei moral de Deus. Nós conseguimos cumprir a lei moral de Deus? Nós já vimos na nossa revista anterior que não. Se não conseguimos cumprir a lei moral de Deus, nós somos criminosos, porque nós infringimos a lei. E aí a Bíblia vai dizer que Deus é um juiz justo. E se Deus é um juiz justo, Ele tem que condenar você e tem que condenar a mim. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus é o nosso advogado justo. Mas se Jesus é advogado justo, nós somos criminosos, Ele pode nos defender? Como nós vamos explicar isso? Então, quando Deus olha para você, Ele olha para o que Jesus Cristo fez na cruz, atribuindo a Ele os nossos pecados. Ele foi quem morreu por nós. Então, quando Deus olha para você e olha para mim, Ele enxerga o que Jesus fez na cruz. Porque se fosse enxergar para os nossos pecados, Ele nos condenaria. Mas Ele olha para Cristo. O que Cristo fez na cruz? Apropriou-se de nossos pecados, né? E os nossos pecados foram expiados graças à morte dele. Isso nos justificou diante de Deus. Se nós somos incapazes de cumprir a lei moral de Deus, haveria a necessidade de que um homem, porque um homem pecou, a necessidade de que um homem cumprisse a lei de Deus, para que a promessa que Deus fez a Abraão fosse estendida aos seus filhos. Estendida aos seus filhos. E quem foi esse homem? Jesus cumpriu a lei moral de Deus. Só que Jesus também era Deus. E se Jesus era Deus, e aí Deus fala do pacto do testamento, quando que o testamento, as promessas de um testamento é entregue aos herdeiros? Quando o testador morre. E quem era o testador? Deus, Jesus Cristo, na cruz. Então ele morreu, então nós recebemos a herança. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 5 que nós fomos feitos filhos de Deus por adoção. Então percebe que é sempre sobre Jesus? É sobre Jesus? Lembrar de que Jesus é o autor, consumador da nossa fé, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então aquilo que Deus fez na cruz, aquilo que Jesus fez na cruz, nos tornou justos diante de Deus. Por isso que Jesus é o advogado justo, porque o que eram os nossos pecados, os pecados que nós cometemos lá atrás, que nós cometemos hoje, que cometeremos amanhã, todos eles foram justificados na cruz. E graças a isso Deus nos tornou filho. E aí a gente vai aprender na próxima, quando a gente trouxer aqui no domingo que vem, a oração, aprender com Jesus na oração do Pai Nosso, que os discípulos perguntam a Jesus: Pai, ensina-nos a orar, Mestre, ensina-nos a orar. Aí Jesus começa falando: Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso. Nós não éramos filhos. Não éramos filhos. Nos tornamos filhos graças à morte de Jesus na cruz. E Deus nos tornou filhos, se nos adotou, nos tornando filho. E se assim foi, quando o pai adota o filho, ele vai levar esse filho para onde? Para morar com ele. Então, uma boa dica de iniciar uma oração é agradecendo a Deus pela justificação, pelo perdão dos pecados. Mas isso a gente vai trazer no próximo domingo. Tá bom? Então era isso que eu queria trazer nessa primeira parte. Dá para você dar um exemplo a respeito dessa questão que você falou de que a Bíblia sempre fala sobre Jesus? Como a gente pode identificar isso na leitura do Antigo Testamento? Porque o Novo Testamento, igual você falou, os primeiros livros vão falar sobre a manifestação de Jesus. E como eu poderia pegar aqui um texto, ou talvez um versículo no Antigo Testamento, ler e enxergar Jesus nele? Pode dar um exemplo? O Antigo Testamento é a promessa de Deus.
Qual é a promessa de Deus? Jesus Cristo. Em Gênesis 3,15, por exemplo, quando Deus fala assim, olha, da semente da mulher nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente. A serpente simboliza o diabo, o inimigo. Aquele que vai pisar na cabeça da serpente é Jesus Cristo. Em Gênesis. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, que é a saída do povo do Egito, o povo está ali sendo escravizado, precisando de um Salvador, né? Então Deus levanta Moisés, que vai salvar o povo da escravidão do Egito. Então Moisés é um tipo de Cristo daquilo que Jesus faria na cruz. Só queria nos salvar para a eternidade. Moisés é salvar o povo tirando da escravidão do Egito. Então é um tipo, é o que a gente chama de prefiguração. Então Moisés é um tipo de Jesus, mostrando, apontando para o que Jesus faria lá na frente, na cruz. E o povo sendo liberto ali do Egito é um tipo, é uma prefiguração da humanidade, por qual Deus morreu. E assim a gente vai ver no livro de Levíticos, por exemplo, quando o cordeiro é morto para que o pecado do povo seja perdoado, aquele cordeiro aponta para Jesus lá na frente, porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez apontando, só que o cordeiro resolvia o problema de toda a humanidade, de todo mundo? Não resolveu. Por quê? Porque o cordeiro não era Deus. O cordeiro não era Deus. Então, era expiado o pecado do povo por meio do cordeiro, mas aquele cordeiro apontava para Jesus, um Deus. E assim a gente vai até o livro de Malaquias. Até o livro de Malaquias, sempre apontando para Jesus e o que ele fez por nós na cruz. Nós vemos tipos, prefigurações do que aconteceu lá com Jesus Cristo, que nos reconciliou, mais uma vez nos regenerou e nos trouxe de volta para um relacionamento com uma relação de pai e filho, né? Por isso fomos feitos filhos por adoção. Então, mais alguma pergunta? Me coloquei à disposição. Ela em Isaías 43, ele configura também, fala sobre Jesus, né? Isaías 43, quando ele fala sobre as dores e as enfermidades, né? Acho que é Isaías 43 que ele... Isaías é o chamado profeta messiânico, é aquele que vai anunciar Jesus mais claro do que a luz do sol, é aquele que vai todo o tempo estar falando de Jesus. Ele vai dizer do começo ao fim, falando do Salvador, do Messias, do que está por vir, do que vai salvar. Então, o livro de Isaías, no Antigo Testamento, é o que mais evidente está, né? A gente vai ver também no livro de Josué, por exemplo. Josué significa Yeshua, como era o nome de Jesus em hebraico, né? Yeshua HaMashiach, que é o Salvador. Então, Josué é o capitão da salvação quando leva o povo para a conquista de Canaã. Aponta para Jesus. Jesus é o nosso capitão da salvação que nos reconciliou com o Pai. Mais uma vez. E aí a gente vai passar por todo o Antigo Testamento sempre falando de Jesus. Mas, irmão, quando Jesus fala sobre o Novo Testamento, a lei hoje ela é válida, tipo assim, por exemplo, tem algumas igrejas que vivem a lei, assim, de maneira, assim, isso deixa de ser correto? Ou você cumpre a lei ou você vai para o inferno. Né? Então a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer no livro de Gálatas, que Jesus, muito boa a sua pergunta, que Jesus é o fim da lei. Então o homem não cumpre a lei. Quando Deus fez um pacto com Abraão, Deus exigiu o cumprimento da lei por um homem, né? Só que quando o pai, acho que você não estava nas aulas que a gente falou da revista anterior, né? Então, para resumir, acho que os irmãos já ouviram, então só para o Jada ficar aqui entender. Quando Deus faz o pacto com Abraão no Antigo Testamento, o pacto funcionava da seguinte maneira: vou fazer um pacto com você, nós dois vamos fazer um pacto, então você vai matar uns bichos, eu vou matar outros, nós vamos partir ao meio e fazer um corredor. Então, a assinatura desse pacto era você passar entre as partes mortas e eu passar entre as partes mortas, você ia cumprir a sua parte no contrato e eu ia cumprir a minha parte no contrato. Então, o contrato estava selado. Então, quando Deus faz o pacto com Abraão, né, e na hora Deus fala, ó, mata os bichos, separa, faz o corredor, lá em Gênesis 14 ou 15, se não me falha a memória. E quando Abraão vai passar entre as partes, ele cai num sono, a Bíblia diz que ele dorme, e só um fogo passa entre as partes. Ou seja, Deus estava exigindo do homem que ele cumprisse a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Mas Abraão, Deus sabendo de tudo, sendo onisciente, saberia que ele não ia cumprir. Então Deus passa sozinho entre as partes, garantindo ali a morte de Jesus, que um homem iria cumprir, mas que esse homem ia ser o próprio Deus. Então nós somos incapazes de cumprir a lei moral de Deus. Por isso Jesus veio, cumpriu e com isso nos reconciliou, nos regenerou. Então cumprir a lei moral de Deus como você achava, eu posso cumprir a lei moral de Deus? A Bíblia vai nos mostrar que não. Você precisa cumprir a lei para você ir morar no céu.
não, mas a salvação não é pelo cumprimento da lei, porque eu não consigo cumprir. A salvação é pela graça. É pela graça de Deus. Então Paulo combateu inclusive em Gálatas, ele combate também em Romanos essa heresia judaica, né, de que, olha, você precisa cumprir a lei, precisa ser circuncidado, você precisa jejuar, precisa cumprir as leis cerimoniais para você poder ir para o céu. Paulo falou, não, pode parar, não é por aí não. Inclusive Pedro também achava assim, depois eles tiveram uma discussão, e aí Pedro falou, Paulo tem razão, é pela graça, justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém? Mais alguma coisa? Então eu passo agora para o pastor a falar para a gente dar continuidade.